Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo MXRF11, é o Maxi Renda, fundo de investimento imobiliário, relatório de agosto, né? Acabou de sair aí, relatório de agosto de 2023. O fundo já anuncia proventos aí na sexta-feira, né? Último dia útil, mas os relatórios aí costumam sair sempre próximos ao fim do mês mesmo, e também a gente vai falar um pouquinho aqui, uma análise básica financeira de como está aí o caixa do fundo, né, através do seu informe, o último informe aí de agosto também, tá bom? Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, converse com os investidores e fique ligado também quando a gente postar aqui vídeos no canal. E deixe lá também suas sugestões, ok? Bom, vamos lá então. Maxi Renda, fundo que ultrapassou os 950 mil cotistas, tá? Mais de 953. Eu sou cotista do fundo desde 2020, né? Os meus primeiros FIIs, e praticamente metade dos investidores de fundos imobiliários investe no MXRF11, né? Tem um pouco mais de 2 bilhões de investidores em fundos imobiliários aqui no Brasil, e quase metade disso investe no MXRF11, tem uma importância grande aí, um impacto também relevante, né? Bom, e o fundo segue crescendo, tá? A gente vai ver que o percentual de aumento, mas para quem não conhece, está começando agora no mercado, né? Investindo em fundos imobiliários, isso aqui é um fundo de papel, um fundo considerado até um fundo híbrido, né? Fundo que investe principalmente em CRIs, mas tem uma parcela importante aí de fundos imobiliários, inclusive a carteira de fundos imobiliários do fundo, que ele investe em outros fundos, né? É maior, inclusive, que muitos fundos aí, especificamente de fundos de fundo, né? E também tem aí uma carteira de permutas financeiras, tá? Feito isso através de imóveis, tá? Então o fundo faz isso com muita maestria aí, né, há algum tempo. O fundo, ó, tem 11 anos de mercado. 11 anos de mercado. Fundo que código de negociação na bolsa é o MXRF11. O fundo tem mais de quase 2,6 bilhões em patrimônio líquido, um pouquinho mais disso em ativos, a gente vai ver essa especificação. O fundo tem ali algumas obrigações, aí, principalmente obrigações com imóveis, tá? E atualmente aqui tem mais de 259 milhões de cotas emitidas. É um fundo na base 10, né? E a cota patrimonial fechou agosto exatamente em R$ 10 aqui cravado, tá? E é um fundo na classificação Ambima de gestão ativa, né? TVM, é um fundo TVM que agora não me recordo que sigla é essa, mas é um fundo aí híbrido porque ele não investe só em CRIs, mas essencialmente é um fundo de papel, é um fundo de crédito, tá? Bom, quem gere é a XP, tá? Para quem não sabe, o MXF é um fundo gerido pela XP, tá? Só não inicia ali com o nome XP alguma coisa, mas ele é um fundo gerido pela XP e a administração é BTG Pactual, né? Responsável pela parte de emissões, de demonstrativos, né? E tudo mais. A taxa de administração 0,90% ao ano, que inclui taxa de gestão, né? E tem agora aqui, ó, mais de 953 mil cotistas, né? Então, provavelmente nos próximos 3 meses vai chegar a 1 milhão de cotistas e vai se consolidar aí. Já é o maior há muito tempo, né? Vai se consolidar aí como os principais da indústria de fundos imobiliários. Bom, aqui ele fala o destaque em relação ao mercado, né? Teve aí o fixo foi positivo em 0,49% em agosto, né? Uma alta de 12,06% no ano, a alta do IFIX, né? Aqui tem outros números que você pode acompanhar, né? Como é que está o acumulado do IPCA, por exemplo, a quase 4%. Os GPMs seguem em deflação, mais de 7,7%, né? Invertendo totalmente ali o cenário de 2020, 2020 e 2021. E o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, 3,06%. Bom, aquele fala do destaque que aumentou em 5% a base, né, com relação ao mês anterior, mês de julho, mais de 950 mil cotistas agora. E no fundo de CRI, ele fala que quem investiu 160 milhões no book de CRI, né, foram alienados 46 milhões e meio.
A gente vai ver esse detalhamento um pouquinho mais para baixo, né? No book de permutas não teve movimentações, né? O book de permutas está aqui, ó. E no book DeFi eles realizaram aí alienações, ou seja, vendas no montante de 13,3 milhões de reais. E ele fala aqui sobre a oitava emissão de cotas, né? Foi ali em junho, julho, né? O fundo captou aí mais de 344 milhões de reais. E segue aí nas alocações, né? Bom, aqui ele fala também sobre a estratégia do fundo, para quem não conhece, ele tem a estratégia de investir 80% do patrimônio em CRI, 20% em permuta. Não tem previsão de investir em FI, mas ele tem um percentual mais relevante, inclusive, do que as permutas em fundos imobiliários, tá? E rende uma boa receita para o fundo. E dentro da rentabilidade do fundo, né, ele espera retorno de NCC mais 13% ao ano. Bom, aqui ele fala sobre mercado de crédito corporativo e tal, e aqui embaixo ele fala sobre o resultado do mês. Teve um impacto da deflação relacionada a junho. Né? Junho foi um mês que teve uma deflação de 0,08%, muito baixa, mas afetou os fundos de crédito, principalmente aqueles que têm maior alocação e maior indexação dos seus CRIs ao IPCA, né? Uns têm proteção contra a deflação, esse índice acabou sendo zero em junho, né? Outros não têm, e aí acaba tendo essa redução também. E também aí com isso impactou o caixa de agosto, né? Já que o agosto ele pega ali junho e julho praticamente ali para cálculo da capitalização ali da correção. E ele fala aqui que então, do segundo regime de caixa, o resultado foi de 9 centavos e meio por cota, o que deu aí 24 milhões e meio de reais. Desses valores aí, as permutas renderam 1 milhão em dividendos, os CRIs foi de 21 milhões e meio e os fundos imobiliários foi de 3,6 milhões de reais. A gente vai ver isso também mais para baixo no detalhe do relatório. Aqui ele fala sobre o regime de caixa, né? Então, fala sobre o descasamento, né? De períodos ali que pode acontecer. E aqui ele também fala sobre a alavancagem que o fundo tem hoje, né? A gente vai ver, inclusive, dentro lá do informe mensal, dentro dos passivos, tem um passivo lá não identificado, né? Que está em outros, né? Que é a alavancagem, que é essa compromissada reversa que muitos fundos de CRI têm feito. Atualmente o fundo também faz aí 82 milhões praticamente dessa alavancagem do fundo. Né? Por isso que eu falei, ele é um fundo de patrimônio líquido 2,6, mas os ativos chegam a quase 2,8 bi em ativos. Tá? E hoje o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária de 20 milhões de reais ainda de valores então a receber. Né? Então, grande parte do valor a receber que está lá dentro do fundo, né? É essa correção monetária aí, né? O valor acruado que eles chamam, né? E ainda está aqui como valor de reserva acumulada de correção, tá? Bom, mais para baixo a gente vai ver aqui outros números, né? Inclusive o mais importante, que é exatamente o fluxo financeiro do fundo. As receitas aqui foram de 26,7 milhões, né? Então teve aqui os valores que a gente citou anteriormente, mais o rendimento de caixa do fundo, né? Despesas de 2,3 milhões de reais, uma totalidade aqui são as despesas operacionais, não teve despesas financeiras, né? Dessas compromissadas no período, e o resultado foi de 24 milhões e meio de reais, o fundo distribuiu 28 milhões e meio, né? Usando aí 4 milhões do seu caixa não distribuído. E o fundo então está aqui com distribuiu 11 centavos. Tá? Quando a gente pega aqui o segundo semestre, né, que já teve aí 2 meses, o fundo ainda está distribuindo menos do que o resultado do fundo. Isso é importante. Quando a gente pega aqui o 2023, o fundo está distribuindo um pouquinho mais, né, em torno aí de 100 mil reais a mais do que o resultado auferido em 2023. Tudo na normalidade, né? Ali nada discrepante, né? Normal isso aí. O fundo distribui normalmente 100% dos seus resultados. E vamos dar uma olhadinha então no informe mensal. Esse informe mensal de agosto. Aqui está a quantidade de cotistas, né? Aí aqui a gente vem os ativos do fundo. Então o ativo soma 2,7 bi.
e o patrimônio líquido 2,6 bi. Né? Então dá diferença aí de 170 milhões de reais, que é exatamente o passivo do fundo hoje. Tá? Aqui tem o valor da cota patrimonial que a gente já citou, e esse aqui é o caixa do fundo, as disponibilidades. Tá? Não é exatamente, não é somente aquele lucro não distribuído. Aqui é a disponibilidade total do fundo, né? Porque quando ele vende um CR, um CRI, né, com lucro, somente o lucro vai para o resultado e distribuído. A parte principal ela volta para o caixa do fundo, tá? Então, esse aqui é o caixa total do fundo. Não quer dizer que é o caixa a distribuir, tá? O fundo tem hoje 70 milhões de reais, correspondente aí a 3 vezes, basicamente, né, 3 vezes o resultado do fundo que o fundo ofere atualmente. E aqui a gente tem o total investido, né? Então o fundo, inclusive, tem ali imóveis para venda acabados, que é exatamente a parte das permutas financeiras, né, que o fundo faz. Aqui tem aí os fundos imobiliários, que o fundo tem mais de 400 milhões. Outros fundos aqui, semelhante a fundos, né? Ação de sociedade de propósito específico, semelhante a fundo, que é mais de 200 milhões de reais, e os CRIs, mais de 2 bilhões de reais investido. O fundo tem aqui valorizar receber, que não dá para identificar aqui, que está como outros, de 28 milhões e 200, praticamente pode ser essa questão das correções monetárias ainda não recebidas, né? E mais para baixo a gente tem aqui o valor do passivo, então de 170 milhões de reais. Esses 82, essas operações compromissadas reversas. Esses aqui são os valores aí de rendimento a distribuir, né? E taxa de administração. E aqui também a gente vê as obrigações que o fundo tem por aquisição de imóveis, 56 milhões de reais, que a gente não enxerga isso dentro lá do relatório gerencial. Vamos voltar para lá então, para o relatório gerencial. Aqui a gente tem a evolução da cota, a gente vai dar uma acelerada, né? Aqui a gente vai falar sobre a liquidez do mercado, né? O valor patrimonial é o valor da cota de mercado. Vê que aqui está com uma diferença interessante, né? Praticamente 1,1 de PVP. E a gente verifica que desde 2020, praticamente, o fundo com liquidez aí muito alta. Essa liquidez aqui do mês de agosto de 23 foi quase de 10 milhões de média diária, tá? Média diária. E a liquidez total no mês foi de 222 milhões de reais. Então, fundo com a liquidez, né, altíssima. O giro de cotas aqui foi de 8%, bem superior. Basicamente, aqui por conta também contribuiu um pouquinho a emissão, né? Muitos vendem para comprar mais barato na emissão. Então, dá esse giro de cotas aí não recorrente, tá? Bom, aqui a gente verifica o resultado por cota, né? Vou passar essa parte aqui mais rápido. A gente verifica só para um destaque aqui que o fundo tem mantido a linha de resultado e distribuição bem próximas aqui, praticamente uma em cima da outra, né? Então, praticamente distribuindo tudo aquilo que tem de resultado e mantendo aquele caixa lá rendendo aquele valor que a gente viu lá no resultado. Aqui é o valor distribuído nos últimos 6 meses, distribuído por carteira, né? Permuta financeira, fundos imobiliários e os CRIs. E aqui a gente tem a rentabilidade do fundo, que no mês foi de 3,10%. Né? O fundo chegou a estar cotado aí no mercado a mais de R$ 11,10, né? Fechou a R$ 10,97. Na verdade, ele chegou a esse valor agora em setembro, não foi em agosto, né? Mas chegou quase a 11 em agosto. Então, um aumento de 3,10% no valor da cota. E aí distribuiu então os resultados, né? Então, o fundo teve uma rentabilidade bem positiva nesse mês de agosto. Aqui ele fala do portfólio. Então, aqui é o yield médio, né? O prêmio de risco médio. Aqui tem a questão também da carteira, através do indexador, né? O CDI. O principal é IPCA, né? O book tem o principal, mas também tem CDI na carteira. E aqui a gente verifica o percentual de cada um do portfólio, né? Não mudou muita coisa, né? Apesar do objetivo do fundo, ele tem 77% em CRI, 15% em FIIs, 5% em permuta e 3% em caixa, que não é pouca coisa. E aqui a questão dos ativos-alvo, né? Principal é crédito corporativo, metade do que é investido. Aqui é a carteira de fundos imobiliários. O fundo fez uma movimentação de venda de mais de 13 milhões de reais. Vendeu então aí 6 ativos, né? TH, parte deles, né? TH, GTLG, XPCI, Apto 11, IDGR e o HGLG
com um ganho de capital acima de R$ 1 milhão. Então o fundo teve um ganho de capital aí, com certeza pagou imposto de renda, né? E a carteira hoje está em 480 milhões, o principal investimento é o SPVJ, 22% da carteira está na SPVJ. Bom, indo para a carteira aqui de CRI, o fundo movimentou 162 milhões, fez compras e fez algumas vendas, né? Então adquiriu aí CRI Outlet Premium, CRI Buriti, CRI Açaí e vendeu CRI Mateus e teve um destravamento lá de 1,5 milhão de inflação acumulada. Todos adquiridos com indexação ao IPCA, como a gente verifica aqui mais para baixo, um prêmio de risco médio aí de 9%, né, e 7,75% no CRI Açaí, considerado aí de médio risco, né? Na minha opinião. Bom, aqui a gente vê que os indexadores estão se equilibrando, mas o fundo tem adquirido agora IPCA com mais constância, né? 62% ainda é a maioria IPCA, o principal indexador, e CDI 37%, o restante aqui pré-fixado e IGPM. E dentro dos setores, né, principal é residencial real estate, 36%. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a duração, né, e o vencimento, a maioria acima de 2030. E dentro dos certificados ali que eles estão acompanhando e tem algum tipo de problema, né, tem esses daqui que eles seguem aí fazendo acompanhamento, né, em relação sempre tem algum problema dentro de um portfólio grande, né? O fundo tem esses 4 aqui que ele segue acompanhando, uns entram em recuperação judicial, outros entram em inadimplência. O fundo segue acompanhando aqui, mas não tem um percentual tão grande, né? A soma desses daqui que estão com problema somam apenas 0,5% do patrimônio líquido do fundo. Então, percentual até bem baixo, né, em relação ao tamanho da carteira. E essa é a composição dela, né? Então tem vários aqui. A maioria, né, como a gente não consegue, né, CRI com pagamento mensal, esses fundos conseguem porque eles investem em muitos valores, né? Então, periodicidade de pagamento, a maioria aqui, se não 100%, é mensal. Então, por isso que o fundo consegue fazer a distribuição mensalizada também, né, dos seus resultados. Bom, aqui tem a parte qualitativa, você pode ver as garantias, né, o que está sendo feito em cada CRI, esse acompanhamento aqui é bem grande, né? Porque tem uma parte tem bastante informação, e essa aqui é a parte das permutas, né? Permutas financeiras que em sua maioria só é recebida ali no final, né? No final ali dos empreendimentos, né? Então o fundo já investe há algum tempo, então por isso que ele recebe dividendos aí já há algum tempo, né? Do seu portfólio, né? Hoje ele tem 124 milhões investidos, essa questão de recebimento, né, de dividendo é o que, por exemplo, o problema é que está tendo no TOR de 11, né? Ele investiu uma grande parte do seu patrimônio, mas ainda não recebeu nada, né? Porque muitos ficaram com problemas, inclusive, dentro da estruturação do ativo, tá? Então, o fundo tem aí feito isso com maestria, né? Esses são os imóveis aí, né, que estão nas permutas, né? Então, aqueles imóveis para venda, exatamente esses aqui que já estão disponíveis aí para serem negociados. Bom, isso aí então, acompanhamento do MXRF11, o fundo segue aí bombando, né? Muito bom aí, a saúde financeira do fundo para mim tá muito boa também, né? O fundo segue distribuindo aí praticamente 100% dos resultados, ativos aí praticamente com 0 de problema, né? 0,5% apenas aí do seu patrimônio tem problema, e o fundo chegando a 1 milhão de investidores, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do MXRF11, se você tem comprado mesmo com PVP aí acima de 1,1, né? O fundo está aí bem acima do seu valor patrimonial. Compartilhe com a gente aí então, né? Eu tenho aí em torno de 5% da minha carteira de FII alocado no MXRF11, há mais de 3 anos já investidor dele, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.